acontecimento mais importante da história esportiva de Marília, não foram poupados esforços por parte de seus organizadores. Afinal de contas, um evento deste porte traria milhares de atletas para nossa cidade. Foram mais de 100 cidades que vieram prestigiar os Jogos e o esforço foi conjugado entre a imprensa, o comércio, a indústria, o poder público e a população, para que todos levassem a melhor impressão da cidade. No dia 16 de setembro de 1962, a cidade vibrou com a abertura dos Jogos Abertos. No desfile que saiu da Rua Bahia e seguiu a Avenida Sampaio Vidal até de frente ao Senai, participaram carros alegóricos, bandas marciais, pelotões, candidatas à rainha, além das delegações visitantes e campeões mundiais. Compareceram 72 cidades, perfiladas em ordem alfabética e em colunas de 5. Foi um espetáculo que mobilizou toda a comunidade. Marília ficou em festa. As quadras da cidade foram palco de grandes competições e todos os espaços esportivos da cidade foram ocupados. Muitos foram os colaboradores desta grande festa esportiva, mas não poderíamos deixar de dar destaque especial ao professor Neylor de Azevedo, que não mediu esforços para esta realização inédita. Dirigindo a Delegacia de Esportes em nossa cidade, conquistou este evento para Marília, providenciando para que tudo corresse na mais perfeita ordem. E ainda que o maior acontecimento poliesportivo da Alta Paulista alcançasse pleno êxito. Professor Neylor, o senhor foi delegado regional de esportes e também diretor da Faculdade de Educação Física. Qual foi sua maior realização nesses 2 períodos e também sua maior emoção? Bom, como diretor técnico, como organizador dos Jogos Abertos, realmente os Jogos Abertos foi a maior preocupação da Delegacia Regional de Esportes. Esses Jogos Abertos marcaram época em Marília, quando nós sediamos aqui, contamos com 10 mil atletas e com 18 modalidades naquela época. E nós sentimos que esses Jogos repercutiram intensamente em todo o país. Foi uma emoção muito grande para nós, quando não em Marília, mas sim em São José do Rio Preto, que nós fomos autores do hino dos Jogos Abertos, e houve um coral num cinema em São José do Rio Preto, disputando esses corais. E um dos corais, ele fez a 4 vozes o hino dos Jogos Abertos. E eles então entoaram em São José do Rio Preto o hino dos Jogos Abertos, criados por nós, letra e música feita por nós. E por coincidência eu estava no cinema e nos localizaram. Então toda a plateia em pé nos ovacionou e não precisa dizer que o nosso coração quase veio abaixo. Essa foi a maior emoção que nós tivemos por ocasião dos Jogos Abertos do interior. E como delegado regional de esportes e também como diretor da Faculdade de Educação Física de Marília, a maior emoção coincidiu com a formatura de 240 alunos da primeira turma da faculdade, que nós chamávamos carinhosamente de 240 bandidos. E esses 240 alunos, eles se combinaram que nesses 240 alunos eu tinha a minha esposa e minha filha como também formandos. E eles combinaram que as duas seriam empossadas simultaneamente. E eu então coroei as duas como professora e todos os 240 alunos em pé nos ovacionaram. Pela segunda vez o nosso coração caiu.
Professor, como eram os patrocínios na época? Bem, os Jogos Abertos, realizados pelo chamado DEF, Departamento de Educação Física e Esportes, eles procuravam um patrocinador porque as despesas eram muito grandes. Em Marília, por exemplo, nós tivemos grandes patrocinadores. Primeiro a Lacta, que o seu presidente esteve em Marília, e a Topper, que deu um par de calçado para cada atleta. Então, sem esses patrocinadores, seria muito difícil para a cidade-sede fazer com que essas despesas fossem totalmente para essas cidades. Então, elas dividiam com esses patrocínios a estada desses atletas, a alimentação e todas as despesas extras. Em Marília, por exemplo, nós tivemos um impacto muito grande, porque o nosso presidente do comitê organizador era paraplégico. Então, nós aproveitamos essa oportunidade e fizemos com que o Tatá, que era o prefeito na época, no desfile de abertura, o Tatá foi à frente com Alfredo Ramos Novaes, que era o presidente do comitê organizador, com sua cadeira de roda, e todos os membros do comitê organizador ao lado dele. Foi um espetáculo impressionante que toda a televisão na época marcou um sucesso extraordinário. Foi um evento que Marília nunca mais esquece, esses Jogos Abertos no interior. Nós tivemos aqui grandes representantes, nos ajudaram muito, principalmente aqui o presidente do Yara Clube, e que nos ajudou muito, o Fausto Alonso, o Tetsuo Okamoto. Esse pessoal todo veio fazer com que esses jogos tivessem um sucesso extraordinário. Professora, como foi sua participação nos jogos? Eu fui mais a colaboradora, né? Eu era freelancer, era para todo o serviço. Então eu ia esperar as delegações junto com a turma, eu assessorava a todos ali na delegacia, como professora também, né? Na divulgação, como professora de educação física. Então foi muito gratificante, né? E porque esse era o sonho também de Marília, de trazer os Jogos Abertos, e o sonho muito grande do meu esposo, Alfredo Neyler, e ele conseguiu. Então, eu sempre ficava colaborando com tudo, porque atrás de um grande homem tem sempre uma mulher. E eu participava, né? E colaborava com ele em tudo. Era amiga de todos, das secretárias, de todos que ali sempre presente, né? Sempre presente. Eu não sei se ele falou, mas o doutor Ademar mandou uma secretária para cá. Então, tudo que era solicitado era mandado no outro dia, de São Paulo para cá. Professora, tinha também a escolha da rainha dos Jogos Abertos? Teve. Então, houve algumas concorrências que eu lembro. Foi a Jaci, filha de Campos, filha do seu Exaltino, a Maria Cássia Nardi, que ganhou a rainha dos Jogos. Então, o doutor Ademar veio de São Paulo especialmente para dançar com ela. Então, foi uma festa muito bonita, e a Maria Cássia sempre foi muito bonita, né? Então, foi muito gratificante para Marília, inclusive tudo que foi feito mesmo, né? Então, para Marília foi excelente, inclusive o hino dos Jogos, né? O hino dos Jogos foi assim um sucesso, e ele terminava assim: marilenses, guardem bem, quanto tempo se passar, chegarão as saudades também, de Marília irão recordar. Esportistas, guardem bem, quando o tempo se passar, chegarão as saudades também, de Marília irão recordar. Então nós contamos naquele tempo com muita gente, né? Seu Nassib Kuri foi grande, importante, fez os cartazes e distribuiu por todas as cidades. Houve uma repercussão muito grande por ser em Marília também. Marília ficou muito conhecida. E o seu Tatá era o prefeito naquela época. E aqui nós não tínhamos pista para ciclismo. Então ele mandou asfaltar do Cine Marília até na Antártica, para ter 1 quilômetro, para ter então a pista feita. E foi o engenheiro naquela época era o seu Antônio Casadei, né? E o Biava parece que trabalhava lá também. Então foi muito importante para nós isso tudo, né?
que foi feito em Marília. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco da história do ciclismo na cidade e a trajetória da atleta Edivane Almeida. Não saia daí! Venha participar desta jogada. Spy Game, jogos em rede, últimos lançamentos. Counter-Strike, Need for Speed, GTA Vice City, Quake 3, Senhor dos Anéis, Warcraft, Battlefield, internet rápida, jogos em rede, Spy Game, Shopping Esmeralda, piso 3, fone 3453-2992. A farmácia Unimed oferece aos seus usuários atendimento personalizado e rápido. Entregas a domicílio de qualquer valor. O mais completo estoque de medicamentos de marca e genéricos. Medicamentos com testes de bioequivalência. Atendimento pelo Home Care, com aplicações de injeções a domicílio e sem custo adicional. Profissionais especializados prontos para lhe atender. Farmácia Unimed, cuidando da sua saúde. Rua Goiás 368, fone 3413-8887. Para ter uma boa saúde, seu animal precisa de cuidados que somente o médico veterinário pode proporcionar. A Clínica Veterinária Espaço do Bicho trata de animais domésticos e silvestres, cirurgias, vacinas e medicamentos, banho e tosa, atendimento a domicílio de urgências e emergências. Espaço do Bicho, Rua Presidente Roosevelt, 128. Telefones 3433-9021, 9761-2026. Clínica Veterinária Espaço do Bicho. A sua refeição merece qualidade e tranquilidade. O Folhados e Folhas oferece um self-service com as mais variadas opções em saladas, massas, carnes, glúten, opções vegetarianas e deliciosas sobremesas folheadas. E a novidade, peiras ao vinho, restaurante Folhados e Folhas, Shopping Alto Cafezal, loja 44. Visite o nosso site www.indicedemarília.com.br/folhados e folhas. Bem, a nossa participação na comunidade marilhense começou pelas nossas ruas de lazer, pelas nossas festas aqui na rua. Inclusive, o ciclismo começou com um passeio ciclístico da Primavera em 1976. Voltamos a fazê-lo em 77. Em 78, durante os Jogos Operários, em 1º de maio, houve uma prova ciclística e tivemos então a oportunidade de conhecer o professor José Francisco de Almeida Pimentel, que era diretor regional da Secretaria Regional do Trabalho. E conversamos com ele sobre a possibilidade de encampar a ideia de promover o ciclismo em Marília. Ele aceitou e foi criada a primeira taça intersindical de Marília de ciclismo. Posteriormente, ele criou também a Liga da Alta Paulista de Ciclismo. Bom, esses campeonatos eram semanais, esses torneios, essas corridas eram mensais, com a pontuação baseada na Fórmula 1. Tivemos a ajuda muito grande, além do professor Pimentel, do Robson Leiria e do Laraia. Trabalhamos e nisso aí conhecemos Antônio Custódio, que era um corredor veterano de Marília. Esse
corredor, o Antônio Custódio, treinava sozinho, não tinha orientação nenhuma, era muito esforçado e deu muitas glórias a Marília. Junto a ele estava José Adelino, hoje um professor de matemática e um empresário, que também começara no ciclismo. A partir desses dois, montamos uma equipe, fomos trabalhando e tivemos a oportunidade de trabalhar com Maurício Alberto de Souza, que hoje trabalha no consórcio das Casas Luizas, Magazine Luiza. Tivemos então Maurício, Gerry, Sirena, como já falamos, Jorge Luiz, irmão do Maurício, hoje pintor, é um artista hoje, se dedica à pintura em tela, a fazer retratos, mas a referência maior é para o alemão, para o Eudes Wagner Stefanelli. Esse menino saiu daqui, correu em São Paulo trabalhando, muito esforçado, foi vencedor da Volta do Interior, foi vice-campeão da segunda Volta do Interior, correu pela Caloi, estava indicado para ir para a Bélgica para fazer um estágio, sofreu um acidente, impedido de ir, inclusive para a Volta do Chile, seria um dos selecionáveis para a Olimpíada de 84. Em 1980, a Federação Paulista de Ciclismo resolveu homenagear Marília, fazendo com que parasse por aqui, durante 3 dias, os atletas que faziam a primeira volta da independência, executando inclusive uma prova na cidade. Tudo isso aqui, esse esporte, esse ciclismo, nós tivemos muito a mão forte de 2 pessoas, que nós não podemos esquecer. Antônio Carlos Facchini e professor Neilo de Azevedo, com a sua esposa Cássia, que também trabalhava muito. Professor Neilo, incansável, sempre disposto, sempre orientador, era uma pessoa imprescindível em quaisquer provas, quaisquer atividades esportivas, quer sejam os Jogos Abertos do Interior, quer sejam os Jogos Regionais. Então, nós tivemos todo esse respaldo de José Francisco de Almeida Pimentel, professor Neilo de Azevedo e Antônio Carlos Facchini. A partir daí, nós poderíamos conseguir muito mais coisas, mas, infelizmente, o tempo vai se passando, o grupo precisa trabalhar, precisa estudar, e o ciclismo é um esporte de rico praticado por pobre. Meu trabalho aqui em Marília, como professor de Educação Física, foi no Baltazar, que é efetiva lá, e na Unimar. Dei aula de ginástica rítmica e sempre mexi nessa parte de ginástica rítmica desportiva e a ginástica rítmica comum. Sendo que nós fizemos no 50º de Marília, nos Jogos Regionais, a abertura no campo de futebol, aí como é que chama? No Bento, no estádio municipal, com 1.200 alunas no campo, nós fizemos a demonstração de abertura dos Jogos e comemorando os 50 anos. Sendo que todos os finais de ano, no meu colégio Baltazar, eu fazia o festival de dança. Cada turma apresentava uma dança por classe. Então, isso foi tradicional nos 13, 14 anos que eu trabalhei lá. E na Unimar também, nós levávamos alunos assim para viajar para a região, apresentando o trabalho de ginástica rítmica, de expressão corporal. E esse trabalho a gente fez também várias apresentações de aberturas que o professor Neylor, que foi que me convidou para fazer todos esses trabalhos, né? E a ajuda dele e da Cássia foram imprescindíveis. É uma pessoa que a gente admira muito, porque foi um batalhador aqui em Marília.
E hoje ele está meio esquecido, mas no nosso coração ele continua brilhando, porque admiramos muito o professor Neilo. E aí nós fizemos também trabalhos de pintura nas praças. Eu e meu marido fizemos aqui já que ele falou, né, a primeira praça, como é, rua de lazer. E o que mais que nós fizemos? Por aí afora a gente foi. Festa junina, nós que começamos na rua, né? E demos ajuda a muitas ruas aí que vieram pedir orientação como montar a festa junina. E aí afora foi o nosso trabalho, que depois, com a aposentadoria, nós paramos tudo, né? Eu parei. Eu sempre fiz esporte, eu adoro esporte e eu comecei a correr há 2 anos na rua e venho correndo sempre aumentando o meu tempo e já participei de 2 corridas. A primeira foi aqui em Marília, que foi uma promoção da TV Tem, o ano passado, no final do ano, onde eu participei e peguei em primeiro lugar pelas pessoas aqui de Marília e por categoria. Aí me incentivou bastante, eu me associei à Associação dos Corredores de Rua de Marília e venho participando das corridas. Participei agora no mês passado em Maringá, onde também peguei uma boa classificação. E vou participar em agosto, aqui em Marília também, vai ser organizada pela Corremar, uma corrida no Dia dos Pais, de 7,5 km. E depois, em setembro, vai ter uma meia maratona no Rio, onde eu pretendo participar. Vou treinar para isso. E em novembro vai ter uma volta da USP em São Carlos, que eu também pretendo participar, e em dezembro na São Silvestre. No momento eu não tenho patrocinador e o esporte faz muito bem para a minha vida, sabe? Eu faço isso de manhã, eu corro de manhã, inicio às 5h30 da manhã e paro às 7. E aí o meu dia é muito diferente, eu trabalho muito melhor, eu estudo melhor e eu participo da minha família com maior intensidade. O esporte é muito importante para mim. No próximo bloco, você vai conhecer o atleta paralímpico Aurélio Guedes e o ex-jogador do MAC. Venha participar desta jogada. Spy Game, jogos em rede, últimos lançamentos. Counter-Strike, Need for Speed, GTA Vice City, Quake 3, Senhor dos Anéis, Warcraft, Battlefield, internet rápida, jogos em rede, Spy Game. Shopping Esmeralda, piso 3, fone 3453-2992. A farmácia Unimed oferece aos seus usuários atendimento personalizado e rápido. Entregas a domicílio de qualquer valor. O mais completo estoque de medicamentos de marca e genéricos. Medicamentos com testes de bioequivalência. Atendimento pelo Home Care, com aplicações de injeções a domicílio e sem custo adicional. Profissionais especializados prontos para lhe atender. Farmácia Unimed, cuidando da sua saúde. Rua Goiás 368, fone 3413-8887. Para ter uma boa saúde, seu animal precisa de cuidados que somente o médico veterinário pode proporcionar. A Clínica Veterinária Espaço do Bicho trata de animais domésticos e silvestres, cirurgias, vacinas e medicamentos, banho e tosa, atendimento a domicílio de urgências e emergências. Espaço do Bicho, Rua Presidente Roosevelt, 128. Telefones 3433-9021, 9761-2026. Clínica Veterinária Espaço do Bicho. A
sua refeição merece qualidade e tranquilidade. O Folhados e Folhas oferece um self-service com as mais variadas opções em saladas, massas, carnes, glúten, opções vegetarianas e deliciosas sobremesas folheadas. E a novidade, peiras ao vinho, restaurante Folhados e Folhas, Shopping Alto Cafezal, loja 44. Visite o nosso site www.indecedemarília.com.br/folhados e folhas. Eu comecei minha vida